Olá comandantes, eu hoje quero-vos aqui apresentar o novo add-on de simulação de carreira de piloto virtual que funciona tanto no Flight Simulator 2020 como no Flight Simulator 2024. É completamente grátis, é feito por uma equipa brasileira e se vocês quiserem experimentar, usem por favor o meu link que está na descrição porque vocês vão logo ganhar 1000 créditos e sempre é uma ajudinha aqui no início. Mas antes de irmos ao Pilops, eu gostava de fazer a comparação inevitável, que é comparar o Pilops com o FS Economy, que é um add-on também de gestão de carreira de piloto, que já existe há mais de 20 anos, eles fizeram 20 anos o ano passado, em 2024, e para eu vos ser sincero, o FS Economy é a razão pela qual eu tenho quase 2000 horas no Flight Simulator, ok? Porquê? Porque ele dá-nos uma razão para voar, para não ser só de A a B, depois de voarmos nos aeroportos que nós gostamos e nos aviões que nós gostamos, já não temos muita razão para voar, mas com o FS Economy temos sempre alguma razão para voar e depois isso também nos faz com que venha aquela curiosidade de aprender mais sobre novos aviões, novos procedimentos, é todo o mundo, não é? E acabamos por ficar aqui e ficarmos sempre interessados e sempre a aprender alguma coisa. Para quem não conhece o FS Economy, é um mundo virtual onde nós podemos alugar ou mesmo comprar aviões e depois voamos nesse mundo virtual usando qualquer simulador, desde o FSX ao P3D, passando pelo Flight Simulator novo. Ganhamos dinheiro com cada voo, esse dinheiro pode ser usado para comprar aviões ou até bases em certos aeroportos, ok? Agora, qual é que é um dos problemas do FS Economy? O FS Economy para já não tem português, ok? E portanto, com estes menus todos, para quem não está muito à vontade com o inglês, é um problema. Já o Pilops, ele está em português e em inglês, até porque é feito por um grupo brasileiro. Mas esse não é o principal problema. Para mim, o grande problema do FS Economy é que o FS Economy usa a base de dados do Flight Simulator 9, ou seja, é uma base de dados super antiga. E o que é que acontece? Muitos aeroportos que existem hoje não estão no FS Economy. Isso torna o planeamento de voo muito difícil. Eu vou-vos dar um exemplo. No oeste da China, há muitos aeroportos, e alguns deles grandes, internacionais, que foram construídos nos últimos 20 anos, que simplesmente não existem no FS Economy, como é o caso deste aqui do Zulu Sierra Alpha Kilo. Se eu for pesquisar, nada, não aparece, simplesmente ele não existe. A grande vantagem do Pilops é que esses aeroportos que estão todos na base de dados do Flight Simulator aparecem todos também aqui. Portanto, tudo o que seja Flight Simulator 2020 ou 2024 está aqui. O Pilops, da mesma maneira que funciona o FS Economy, também funciona no browser, ok? Eu agora estou no browser e é assim o aspecto dele, ok? No browser nós começamos logo aqui com os rankings. Eu queria vos mostrar porque realmente o que está em primeiro lugar é um colega nosso, o Charlie Sierra Diz, não é? Que é de Portugal, está em número 1 do ranking, tanto como experiência como em flight hours. Portanto, CS Diz, se estiveres a ver isto, diz aí alguma coisa nos comentários. Também alguns brasileiros, moçambicanos, não é? Tem uma grande comunidade lusófona aqui. E também, claro, tem, por exemplo, se formos aqui aos aeroportos e se digitarmos o tal aeroporto chinês do Zulu Sierra Alpha Quebec, ele aparece aqui. Portanto, isso é uma grande vantagem, é que todos os aeroportos vão aparecer aqui. Como é que funciona então o Pilops? É muito semelhante ao FS Economy. Nós começamos com uma aeronave, ok? Só uma aeronave. Vocês vão começar com o Cessna Skyhawk. Agora, claro, eu não gosto do Cessna Skyhawk, não tem problema. Vocês fazem só um voo ou dois com este. Esse voo ou dois vai-vos dar dinheiro. O dinheiro não vai chegar para comprar uma aeronave nova, mas vai chegar pelo menos para alugar, que é bem mais barato. Por exemplo, se quiserem aqui o Diamond DA40, ele está disponível para alugar. E para comprar também são 10 mil. Comprar não é muito caro, estes 10 mil vocês acabam por ganhar com alguns voos, mas se quiserem só alugar é 2.500 durante 30 dias, o que fica bastante mais em conta. Ok? Portanto, vamos fazer aqui um pequeno exemplo. As minhas aeronaves, eu comecei com a aeronave por acaso, não, isto é a Horta, isto é nos Açores. Eu comecei no Pico, só que
eu estive a falar com a equipa do Pilops e a diferença é que o Pilops ainda está a começar, ok? O Pilops, como está agora, tem menos de um ano, o FS Economy tem mais de 20, portanto, em termos de refinação, está bastante diferente. O que é o problema de começarem num sítio isolado como os Açores? É que depois é difícil encontrar voos perto. Portanto, se vocês começarem, grande dica, não comecem para já em ilhas, comecem no Brasil ou em Portugal ou onde for, mas não comecem numa ilha no meio do Atlântico. Porquê? Porque se eu for aqui, por exemplo, para planear um voo, eu tenho que ir, aliás, eu tenho que ir aqui, onde é que é? Aos aeroportos, portanto, Lima, Papa, eu agora estou na Horta e estão a ver o que é há aqui. Isto são os trabalhos que estão disponíveis neste aeroporto. Isto é a distância. E está tudo a uma distância que, isto nem de airliner, quanto mais de Cessna Skyhawk, não é? Mas é só o problema realmente de nós estarmos aqui na Horta. Portanto, eu só para este vídeo vou fazer uma coisa. Eu tenho aqui uns pontos, isto é o meu dinheiro, tenho 307 pontos Pilops e depois tenho estes Premium, ok? Vamos chamar assim, os Premium Pilops, que são 1500. E isto aqui é só por causa do nosso vídeo que nós temos aqui isto para experimentar os diversos atributos do Pilops. Ok, e já agora, como é que isto faz? Por exemplo, se vocês quiserem vir aqui ao Apoia-nos, vocês podem comprar estes Pilops Premium. Porque é que isto serve? O FS Economy, tanto o FS Economy como o Pilops têm custos, ok? Nomeadamente os servidores e depois também, já para não falar das horas a programar, ok? Têm custos. Como é que funciona o FS Economy? Esses custos são pagos através de donativos dos usuários. E no Pilops, que os custos também existem, são pagos através de... também são donativos, acabam por ser donativos, só que no caso do Pilops vocês conseguem usar os vossos donativos para comprar alguma aeronave que queiram, só para evoluir um bocadinho mais depressa. Mas de resto, todas as aeronaves que podem ser compradas com os pontos Premium, podem também ser compradas através dos vossos voos, ok? Não há nenhuma vantagem extra em comprar os pontos Premium. A única vantagem é que para já estão a ajudar a manter o servidor online e a segunda é, se quiserem avançar um bocadinho mais rapidamente, podem fazê-lo. Ok? Portanto, eu vou usar isto para quê? Para vos mostrar como é que se começa noutro sítio. Ou seja, imaginem, eu tenho o meu hangar, como vos disse, no Pico. Ok? Só que eu já vi, para o Pico é má ideia, eu quero começar em Portugal continental. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar um novo hangar, porque sem hangar eu não posso ter avião. Ok? Então... vamos, por exemplo, para o Porto. Lima, Papa, Papa, Rómeo, Porto, exatamente, Francisco Sá Carneiro, aqui está. Eu gosto muito deste aeroporto, por acaso. E vamos confirmar. Não tenho dinheiro para pagar com pontos com créditos Pilop, mas vou usar os meus Pilops Premium. Ok? E agora que eu vou comprar, eu vou ter 2 vagas para aeronaves. Podem ser quaisquer aeronaves, mas vocês precisam sempre ter vaga em hangares, ok? Portanto, não se esqueçam disso quando tiverem a fazer as compras para comprar um novo avião. Vamos confirmar e agora sim tenho aqui 2 slots vazios no Porto. Eu poderia comprar ou alugar uma aeronave. Também posso usar os meus pontos Premium, não é? Porque eu ainda não tenho muitos dos outros. O que é que dá? 850, só posso alugar uma destas. Eu voei há pouco tempo com o DA62 no 2024 e está um avião muito fixe. Portanto, vamos comprar. Ok, vamos comprar, vamos pôr aqui no Porto, vamos usar os pontos Premium, isto é só para o vídeo, ok? Eu sei que tem mais pica sermos nós a ganhar o dinheiro, ok? E pronto, temos aqui. Depois, já agora, se vocês repararam aqui em comprar ou alugar uma aeronave, vocês têm aqui só estes aviões. Agora vocês perguntam, espera aí, no FS Economy deve haver se calhar perto de 100 aviões, eu não sei quantos é que são agora, mas deve ser perto disso, e aqui só tem estes. Então eu estive a falar com os desenvolvedores e eles dizem-me que é extremamente fácil adicionar aqui aviões novos, ok? Por isso, isso é uma característica também do Pilops que vai surgir daqui a pouco tempo. E eles também pediram para eu vos perguntar neste vídeo quais é que são os aviões que vocês gostariam de ver adicionados a seguir ao Pilops, ok? Portanto, escrevam aí nos comentários, por favor, que é para eles trazerem estes aviões mais depressa para aqui, certo? Ok. Então agora só vos falta fazer o voo. Para fazer o voo, vocês vão aqui, começar o voo, escolhem o avião que querem, vamos planear o voo e depois, aqui tem o combustível, não é? Estes dois, isto está preto,
Eu por acaso já falei com o desenvolvedor e eu dei a seguinte ideia, vocês digam-me se concordam ou não. Aqui nós temos o avião, não é? Todas as informações do avião e onde é que ele está. Isto é meramente informativo. Este e este dá para gerir, ok? Ou gerenciar, não é? Estes dois dá para gerenciar. Eu acho que a cor devia ser diferente dos que são clicáveis, dos que são meramente informativos. Portanto, isso também é uma coisa que eu acho que devia mudar e será com certeza simples. Portanto, aqui nós vamos ter que pôr as cargas que nós conseguimos e aqui sim, olha aí, já conseguimos ajustar pela distância e já temos aqui a ir para o VAR, que é extremamente perto. Queremos ir para mais longe, está aqui também. E depois aparece aqui a vermelho os pesos que nós não conseguimos transportar, ou os passageiros também que nós não conseguimos transportar no avião por causa do tamanho. Portanto, isto aqui é ainda mais fácil de ver do que no FS Economy. E depois também temos aqui o pagamento, ok? Portanto, eu consigo levar 6 passageiros. Deixa eu ver o que é há assim aqui perto. Pronto, vamos levar estes 5, vamos ganhar quase 500 e para o VAR é rápido. Portanto, é só arrastar para aqui. E já temos aqui os nossos passageiros, lucro estimado e o remanescente. Às vezes ainda podemos tentar pôr aqui alguma coisa. Olha, este aqui, por exemplo, também vai para o VAR. Será que dá? Dá para pôr, ok? Portanto, vocês podem combinar também assim. Temos agora já os 6 bancos cheios, ok? Pronto, lucro estimado. Vamos voltar aqui para o planeamento. Ok, você está pronto para voar? Agora é só abrir o nosso cliente e começar o seu voo. Pode baixá-lo na nossa página de download. Portanto, aqui vocês vão baixar o cliente e outra vez funciona muito, muito semelhante ao FS Economy. Se quiserem cancelar o voo é só carregar aqui. Ok, este é o cliente do Pilops. Eu vou só aqui fazer refresh para aparecer o meu voo e pronto, e já aqui está. Então a única coisa que vocês têm que fazer agora é começar o voo no Flight Simulator 2020 ou 2024, pôr o combustível e os passageiros e depois irem aqui para o pré-flight. Quando aterrarem, vocês vão ganhar este dinheiro. E outra coisa também importante que o Pilops tem, que o FS Economy não tem, é que o Pilops se preocupa com a qualidade do vosso voo, a qualidade das vossas aterragens. Coisa que o FS Economy, desde que vocês não se espatifem todos, aquilo conta, ok? Portanto, este dá um bocadinho mais de realismo. Outra coisa que também dá mais realismo o Pilops, e eu queria pedir aqui a vossa opinião, é o seguinte: o Pilops não tem aceleração de tempo. Ou seja, vocês não podem fazer time acceleration dentro do simulador como fazem no FS Economy. O FS Economy ele deixa-vos fazer até, julgo que é 8 vezes. Okay? Não sei se é 8 ou 16, eu acho que é 8 vezes. Aqui não. Eu queria saber também a vossa opinião sobre isso. Portanto, eu não vou dar a minha opinião. Não vos quero enviesar aqui. Portanto, digam-me o que é que acham. Acham que o Pilops devia ter aceleração do tempo? Ou não, sendo essa, claro, opcional. Ok? Pronto, e malta, é só isto deste vídeo. Não se esqueçam, usem o meu link se vocês forem realmente registar no Pilops, ganham logo 1000 créditos. E digam-me também aí nos comentários, então, aceleração de voo, sim ou não, e quais é que são os aviões que vocês gostariam de ver no Pilops. E como o Pilops está a começar também, todas as dicas que vocês tenham a dar à equipa de desenvolvedores, vocês podem deixar aí nos comentários ou juntar-se aqui à comunidade oficial. Eu estou lá também no Discord e falar diretamente com os desenvolvedores. Eles são super simpáticos, uma equipa brasileira aí com bastante genica e a trazer um dos add-ons mais ambiciosos que eu tenho visto nos últimos tempos. Portanto, o meu obrigado e também parabéns a eles. Malta, quando vocês quiserem ver outros add-ons, vai estar aí uma lista de reprodução com vários add-ons para o Flight Simulator. Eu estou lá do outro lado. Subscrevam o canal. Até já.